Olá, vamos resolver a última questão da prova de segunda fase da FUVEST de matemática, em que ela versa sobre um operador, uma função denominada piso. Se você nunca viu essa função, não esquenta a cabeça, porque ele vai definir aqui no enunciado, e ele te dá inclusive alguns exemplos. Então, quando você aplica esse operador piso, no 0,8 você obtém o zero. E se você avaliar com calma a definição, o maior número inteiro menor ou igual a x. O maior inteiro que não excede o 0,8 é o zero. O maior inteiro que não excede 1,2 é 1. E assim por diante. Agora, quando você avalia o menos 3,4, você tem que ter um pouco de calma. E é interessante aqui você se utilizar da reta dos reais. Então você tem o menos 4 e o menos 3. O menos 3,4 ele está posicionado de maneira intermediária a esses dois números. Qual é o maior inteiro que não excede o menos 3,4? Perceba que o menos 3 ele é maior do que o menos 3,4. O inteiro imediatamente anterior ao menos 3,4 é o menos 4. Mais interessante que isso é você notar o 0,8. Então você tem 0 e 1. O 0,8 estaria mais próximo do 1. O maior inteiro que não excede 0,8 nós sabemos que é o zero. Então você sempre está pegando o número imediatamente anterior àquele que você colocou na sua função piso, sempre à esquerda. Então, com base nisso, você já entendeu de maneira mais intuitiva essa tal função. E nos próximos itens, você tem um monte de operações com esse operador. No item A, você é requisitado a determinar o valor de x que satisfaz essa equação. Então, olha, como que eu começaria essa questão do zero se eu nunca tivesse feito uma questão dessa ordem? Que é muito provável, inclusive, porque fazer uma lista de exercícios disso é no mínimo incomum. Então, poxa, 10 eu consigo escrevê-lo como 2 vezes 5, né? Como eu tenho uma multiplicação, é interessante eu jogar alguns valores aqui para ver o que acontece. Então, por exemplo, se eu jogar 2 no lugar do x, eu vou ficar com 2 vezes 2, né? Que o piso de 2 acaba sendo 2. 2 vezes 2 dá 4. Ainda está muito longe do meu 10. Se eu jogar o 3 por outro lado, eu já fico com 3 vezes 3, que dá 9. Isso está mais próximo do 10. Agora, perceba, se eu começar a aumentar um pouquinho esse valor, eu vou ter algo muito próximo do 10, né? Porque se fosse, por exemplo, x ao quadrado igual a 10, você teria mais ou menos a raiz quadrada de 10, que é aproximadamente ali 3,16. Só que nesse caso você tem esse operador. Então, se você tomasse um valor de x, por exemplo, 3,3, você faria 3,3 que multiplica o piso dele. O piso de 3,3 é 3, isso aqui daria 9,9. Opa, deu muito próximo do 10. E esse 0,3, ele vai precisar se repetir, né? Porque como eu já sei que o meu piso de 3, alguma coisa vai ser 3, então eu tenho que fazer um jeito de aparecer uma dízima, né? Para que eu consiga aquele 0,9999 infinitamente e chegar no 10. E aí, se você avaliar com calma, o que é 3,3 na dízima? Isso aqui é a mesma coisa que 3 mais 1 terço, o que é equivalente a 10 terços. E, de fato, essa é a resposta, porque quando você substitui x por 10 terços, você vai ficar 10 terços, o piso de 10 terços. Só que o piso de 10 terços é 3, então você vai ficar com 10 terços vezes 3. Isso aqui dá 10. Agora, será que eu não tenho uma solução negativa também? Por mais que ele tenha me dito 1x apenas, pode ser que tenha outra solução. Talvez a solução negativa, né? E aqui você teria que fazer uma investigação. Se você colocar menos 10 terços vezes o piso de menos 10 terços, agora isso aqui vai dar quanto? Menos 4. E daí você não consegue fazer o cancelamento de modo a obter o 10. Você teria o cancelamento dos sinais negativos, mas ainda assim não teria a igualdade do lado esquerdo sendo igual a 10. Tá, então menos 10 terços não é o caminho. Porém, se você tentasse um número menor do que o menos 10 terços, por exemplo, menos 4 para baixo, você já não teria êxito também. Porque você vai ficar com menos 4 vezes o piso de algo que é menor do que menos 4. Então você teria menos 5 aqui. E aí você já começa a obter valores muito além do 10. Ah, você poderia pensar, e se eu colocar um número um pouco maior do que menos 10 terços? Por exemplo, menos 2, alguma coisa. Bom, se você colocar um número, por exemplo, menos 2,8 vezes o piso dele, aqui você sempre vai ter um número em módulo menor do que o 3, e aqui você vai obter justamente menos 3. E claramente você vê que isso não vai dar 10, né? Porque você teria que ter ou o cancelamento via dízima ou o produto 2 vezes 5. E aqui você vai obter no máximo 7,6. Então, realmente, né? A única resposta desse problema acaba sendo 10 terços, e no fim do dia isso se resume a uma verificação de valores. Então, você teria que ir testando alguns valores, vendo aqueles que se aproximam do resultado. Você vê que o 3,3 era um bom palpite, até que você chega à conclusão que você precisava lidar com uma dízima periódica. E valores negativos, nesse caso, não são interessantes porque você nunca vai chegar no 10 de fato. É interessante notar que você não consegue fazer o produto 2 vezes 5, porque, enfim, não tem como você tomar um número multiplicado pelo seu piso de modo que você vai ter 2 vezes 5 ali nos seus fatores, né?
E com isso você poderia seguir para o próximo item. Então, ainda bem que o enunciado foi justo, ele diz justamente para você determinar x e só tem um x mesmo. Se você testar os valores negativos, você vai ver que nenhum deles logra isso. E agora ele já coloca no plural todas as soluções reais da equação. Nisso você já pode esperar pelo menos mais de uma raiz. E novamente, né, eu vou quebrar o 7 como 2 mais 5 para ver se isso me ajuda. Poxa, mas eu poderia também quebrar o 7 como 1 mais 6 ou como 3 mais 4. E aí você tem esses três cenários, essencialmente, para avaliar, né, se é possível reescrever o lado esquerdo com essas somas. Bom, a primeira delas eu tentaria com o 2 mais 5. Por quê? Porque, bom, 2 mais 5, de certa maneira, está aparecendo aqui, ao menos os dígitos, né, que compõem essa operação. 2 vezes 5, 2 mais 5. Então eu tentaria 2 mais 5 logo de cara. Poxa, se você testar 2, você vai ficar com 4 mais 2, né? Isso dá 6, muito próximo do 7. Se eu aumentar um pouquinho esse valor, talvez eu consiga já chegar no 7. Se eu testar x igual a 3, por outro lado, vou ficar com 6 mais 3. Isso vai dar 9. E já ultrapassou o meu lado direito. Então, o valor necessariamente tem que estar entre 2 e 3. Quando você for substituir o valor de x, ele tem que estar entre 2 e 3. Bom, nada mais justo, então, que eu testar o valor de 2,5, que é exatamente o intermediário entre 2 e 3. Então, se eu testar x igual a 2,5, olha só o que vai acontecer. Eu vou ficar com o piso de 2 vezes que multiplica 2,5, mais o piso de 2,5. Ali você vai ter o 5 e aqui você vai ter o 2, que é exatamente o 7. Então, 2,5 é solução. Agora, eu sei que para valores acima do 3, certamente eu não vou ter solução. Maravilha. Então, se eu colocar o x igual a 2,6, o que acontece? Aqui eu vou ter piso de 5,2 e o piso de 2,6. E mais uma vez eu obtenho uma resposta válida porque eu chego em 7. Agora, se eu testar 2,9, eu vi que quando chega próximo do 3 dá problema, né? Então, se eu testar o 2,9, eu vou ficar com 5,8 mais o piso de 2,9. E realmente, ó, vai dar certo novamente, porque aqui vai dar 5 e aqui vai dar 2. E isso novamente é 7. Então, desde que você esteja no intervalo de 2,5 até 3, você vai obter uma sentença verdadeira. Porque se esse número for menor do que 6, significa que o piso dele vai ser 5. E como aqui vai ter que ser menor que 6, aqui vai ter que ser menor que 3, cujo piso vai ser sempre 2. Então, realmente, a solução desse problema é muito curta, porque você vai ter que dizer, então, que x pertence ao intervalo de 5 sobre 2, que é 2,5, até o 3 aberto. E você poderia pensar, eu não consigo fazer os outros casos? Será que não tem outras soluções? Ou é só esse intervalo mesmo? Olha, não tem como você formar o par 1 e 6. Simplesmente não tem como. E aqui você não pode lidar com valores negativos, né? Porque senão o seu lado esquerdo vai ser negativo e não tem como você dizer que um número negativo é igual a um positivo. E o 3 e 4 também não tem como você tomar um valor de x que retorne esse par. Se você, por exemplo, jogasse x igual a 1,5, você vai ter 3 e 1. Então, simplesmente não tem como, né? Você obter o par 3 e 4. E da mesma forma, o par 1 e 6, se você jogar x igual a 1, você vai obter o par 1 e 2. Ou se você colocasse x igual a meio, você obteria 1 e 0. Simplesmente não tem como você obter esses pares dos extremos. Por isso que era interessante você começar com 2 e 5. E tá lá, a sua resposta vai ser justamente essa. X pertence ao intervalo de 5 sobre 2 até 3. No item A, eu não coloquei a resposta, mas seria x igual a 10 terços. E tão somente. Bom, e no item C você tem como jogar um pouco mais, porque isso aqui essencialmente é uma equação de segundo grau com uma variável estranha, né? Mas não deixa de ser uma equação de segundo grau em que as soluções são triviais. Então você tem uma delas sendo igual a 1 e a outra sendo igual ao 3. Isso sendo igual a 0 e, portanto, você tem duas possibilidades. Então, piso de x igual a 1 ou piso de x igual a 3. E aí você pode pensar, acabou o exercício, né? Não tem mais o que fazer. Será? E aqui você vai ter que mais uma vez lançar a mão de alguns valores. Então, se eu jogar x igual a 1,1, o piso disso vai ser igual a 1. E você vai ter que lidar então com intervalos de valores. Se eu jogar 1,5, eu ainda obtenho uma resposta igual a 1, que contempla o primeiro cenário ali do Bhaskara. Só que o que você tem que tomar cuidado é com essa expressão. Por quê? Porque o quadrado, naquele x quadrado piso, ele está dentro da função piso. Então, o que acontece, olha só, se eu colocar x igual a raiz de 2, lá na minha expressão, você vai ter o piso de 2. Isso já configura um problema, né? Porque era esperado que você obtivesse 1 aqui, para que o lado esquerdo fosse igual a 0. E agora você está obtendo 2. E aqui você vai obter o piso de raiz de 2 mais 3. Isso não é igual a 0. Porque aqui você vai ter 2 menos 4 mais 3. E isso acaba dando 1, que é diferente de 0. Justamente por conta desse problema aqui. Se esse expoente estivesse fora da função piso, realmente
teoricamente, seriam apenas essas duas soluções. Mas como ele está dentro, você vai ter que tomar esse cuidado. E aí você nota que o raiz de 2 dá problema. Então, para valores menores do que raiz de 2, você vai fazer com que o lado esquerdo seja igual a zero. Porque, por exemplo, se você tomasse x igual a raiz quadrada de 1,99, você percebe que quando você levar ao quadrado e colocar na função piso, você vai ter o piso de 1,99. Isso aqui é exatamente igual a 1. Quando você fizer menos 4 vezes o piso de raiz de 199, você vai obter simplesmente menos 4 vezes 1. E aí você vai obter 0 igual a 0, que é uma sentença verdadeira. Então, da mesma maneira, você poderia argumentar para o raiz de 10, que é o quadrado, que quando elevado ao quadrado, seria o primeiro quadrado depois do 9, que é 3 ao quadrado. Então você vai obter raiz de 10 ao quadrado vai dar 10, e o piso de 10 é 10, né? E aí você procede com a multiplicação de menos 4 com o piso do raiz de 10 mais 3. Então você vai obter 10 menos 12 mais 3. Justamente porque o piso de raiz de 10 é 3, né? E daí você vai obter 1 novamente, que configura uma sentença falsa porque é diferente de 0. Então a visão que você tem que ter aqui é que a sua resposta vai ser intervalar. Então você poderia dizer que x pertence ao intervalo de 1 fechado aberto no raiz de 2 ou no intervalo fechado de 3 aberto no raiz de 10. E essa seria a resposta para esse problema. E você poderia pensar, não tenho soluções negativas? Bom, você poderia pensar em soluções negativas, mas elas imediatamente seriam descartadas porque você obteria o lado esquerdo sendo maior do que zero. E não tem como você dizer que um número maior que zero vai ser igual a zero, né? Porque essa parte aqui já seria positiva, se você colocar x negativo, e esse quadrado aqui tornaria essa outra parcela positiva também. Então você teria uma soma de termos positivos e isso não tem como resultar em zero. Então você já descarta as raízes negativas também. Para esse item B, você não tem como avaliar raízes negativas da mesma forma, justamente porque o lado esquerdo seria negativo, não tem como ele ser igual ao número positivo. E no item A, você poderia argumentar que a solução é única, até pela maneira como o enunciado foi elaborado. Mas nós investigamos que, de fato, mesmo quando você tenta alocar valores negativos para x, você não vai obter uma sentença verdadeira, porque nunca vai conseguir chegar no 10. Só tem a solução 10 terços. Mas assim, eu não ficaria perdendo tempo em justificar o motivo pelo qual não existem raízes negativas no item A, até por conta do determine x. Então, se ele está determinando no singular, é porque a solução é única mesmo. É isso, muito obrigado e até uma próxima.